Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma, mais uma sexta-feira infernal para a gente ler e comentar hoje um pouco mais do Inferno de Dante. Hoje nós estamos no canto 4, e o canto 4 que ainda não é exatamente inferno, porque no canto 4 nós estamos no limbo. No canto 4 nós estamos no limbo. Nós temos aqui a representação do inferno, né, aquela cavidade que se abre sob a cidade de Jerusalém, e aqui uma representação das divisões, das subdivisões do inferno. Então nós temos ali o rio Aqueronte e o primeiro círculo do inferno, que é o limbo. Bom, a palavra limbo, que vem do latim limbus, significa justamente orla ou borda, né, e porque está na orla, na borda do inferno. Bom, o que é o limbo? É uma região em que as coisas, no imaginário popular, as coisas não são muito bem definidas. É aquela zona cinza em que não se sabe exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que já aconteceu. Bom, para Dante Alighieri não é exatamente assim, né? O limbo de Dante é muito bem organizado, como tudo na Divina Comédia. A Bíblia não faz nenhuma menção ao limbo. Então, de onde surgiu essa ideia para Dante? Bom, talvez, forçando um pouco uma interpretação, nós tenhamos aqui no livro de Jó uma hipótese que pode levar a pensar no limbo, né? A hipótese de um lugar onde os bebês abortados descansam em paz e sossego. É claro que é uma menção muito limitada para se tirar daí uma referência mais sólida para o limbo. Na verdade, essa ideia do limbo foi se consolidando, foi se afirmando aos poucos ao longo da história. E nasce em âmbito cristão, muito provavelmente, do evangelho erroneamente denominado apócrifo de Nicodemos. Erroneamente porque apócrifo significa oculto, escondido, coisa que não era exatamente, né, nem o evangelho de Nicodemos, nem muitos outros que circulavam livremente e que compunham todo um patrimônio de leituras, embora não inseridas na Bíblia, um patrimônio de leituras que constituíam o pensamento cristão. Então, esse evangelho, inadequadamente denominado apócrifo de Nicodemos, que é do século III, narra a descida de Cristo ao inferno para resgatar os patriarcas, os profetas do cristianismo. E a ideia que se tem daqueles que estudaram, enfim, o evangelho de Nicodemos é que a base da qual parte esse evangelho é quando Mateus fala da ressurreição dos mortos, que as tumbas se abriram e os mortos ressuscitaram. Então, aí está um pouco da origem do limbo. Especialmente essa ideia da descida de Cristo ao inferno, ou seja, a menção a um lugar em que estavam as almas e ao qual Cristo desceu, parece dar continuidade a várias versões de lugares equivalentes em muitas outras culturas antigas, porque quase todas as culturas antigas reservavam um lugar especial para as almas daquelas pessoas que durante a vida pareciam não merecer a condenação. Então, um lugar reservado a essas almas, não necessariamente daqueles que mereceriam ou que tinham condições de ser salvos na cultura cristã, mas que não deveriam também ser condenados. Então,
Como em quase todos os casos, também na cultura cristã, parece que as razões mais evidentes estão ligadas a essa aspiração de justiça. Onde estariam as almas dos patriarcas do cristianismo antes da morte de Cristo? Sofrendo no inferno? Não. No paraíso? Não era possível. No purgatório? O purgatório não tinha entrado em função ainda. Então, o que seria feito das almas desses patriarcas antes da morte de Cristo? E o que seria feito das almas das crianças inocentes mortas antes de serem batizadas? E os pagãos justos, ou, entre aspas, sem pecados? Então, tudo isso gera uma certa, um certo questionamento sobre a justiça do além. E, provavelmente, em função disso, busca-se uma solução para as almas dos patriarcas, das crianças não batizadas, dos pagãos justos, e aí chega-se um pouco a essa ideia de limbo, com vários nomes, naturalmente, nas várias culturas. Mais recentemente, em 2007, o Papa Bento XVI, em um documento publicado pela Comissão Teológica Internacional, e o documento que está acessível na página do Vaticano, que é esse documento que está entre parênteses aqui, o título, A Esperança de Salvação para as Crianças que Morrem Sem Batismo. Nesse documento, o Papa Bento XVI afirma que o limbo permanece uma hipótese teológica possível. Mas, embora afirme isso, dá muito claramente a entender lá nesse documento que ele não acredita muito na existência do limbo. E praticamente relega a enorme misericórdia de Deus às almas daquelas crianças não batizadas e de todos os outros merecedores de salvação. Já próximo ao final desse documento, o texto traz essa afirmação. Consideramos que, com o desenvolvimento da doutrina, a solução do limbo possa ser considerada superada à luz de uma maior esperança teológica. Então, essa permanece até os dias de hoje, a não ser que tenha mudado na última semana, permanece a posição oficial da Igreja. O limbo parece ter sido descartado, embora não totalmente, por causa de uma afirmação lá no começo do documento, que o limbo permanece uma hipótese teológica possível, não muito crível. Bom, mas o limbo de Dante, na época de Dante. São Tomás de Aquino, que é a grande referência de Dante para a filosofia, para a teologia, não a única, mas uma das grandes, na Suma Teológica, Tomás de Aquino aceita a ideia da existência do limbo. Inclusive, lança a hipótese de como poderia ser esse limbo, distinto em duas seções diferentes. Uma que seria o limbus patrum, onde estariam os espíritos dos patriarcas, nascidos antes de Cristo, mas que acreditaram na vinda do Cristo Salvador. Aí caberia, segundo a interpretação, também todos os adultos merecedores de salvação. E a outra seção, que Tomás de Aquino imagina, é um limbus puerorum, ou seja, em latim, o limbo das crianças, para onde iriam todas as crianças não batizadas. Mas é importante lembrar aqui que Tomás de Aquino trata do limbo como uma possibilidade, não como uma realidade e jamais como um dogma. O limbo nunca chegou a ser dogma da Igreja Católica. Tomás de Aquino também afirma lá na Suma Teológica que o limbo é um estado da alma, não é um lugar, como imagina Dante e muitos outros. Bom, o limbo, então, constitui uma espécie de solução de compromisso entre a fé e a razão.
e é parte do inferno, geograficamente, inclusive, é parte do inferno, no sentido de que é uma privação da visão de Deus. Mas, por outro lado, não há pena, não há castigo, não há sofrimento. Apenas aquilo que Dante, através do discurso de Virgílio, vai chamar, ou vai manifestar como o sentimento dominante de todos os habitantes do limbo, o desejo sem esperança de ver Deus. Bom, Dante se baseia minimamente no limbo de Tomás de Aquino, mas como não era dogma, não havia uma representação padrão, digamos assim, Dante pode inventar livremente uma sua configuração física para o limbo. E assim o faz, dividido também em duas seções. Não um dos patriarcas e um das crianças, como Tomás de Aquino, mas um para as pessoas comuns e um para os grandes da antiguidade, os espíritos iluminados da antiguidade. E aqui se manifesta muito claramente a ideia que Dante tinha de hierarquia. É um dos elementos fundamentais para a mentalidade medieval. A ideia de hierarquia. Tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser simétrico e tudo tem que ser hierárquico. Especialmente para Dante, que imagina que toda a organização da sociedade humana deve copiar aquela da sociedade divina. Ou seja, Deus é o máximo, aqui temos que ter um imperador que é o máximo. E dali para baixo, toda uma hierarquia que deve ser respeitada, jamais questionada. Então, para Dante faz muito sentido ele ter aqui um lugar mais simples, um lugar comum para as pessoas comuns e um lugar especial, um castelo nobre para esses espíritos nobres, esses espíritos iluminados, superiores. Bom, depois nós vamos ver então no detalhe, no texto, como Dante trabalha esse limbo e como ele nos apresenta o limbo e os seus personagens. Vamos para a leitura, então, com a professora Paoletta Santoro. Vamos. Ruppemi l'alto sonno nella testa, un greve tuono, sì ch'io mi riscossi come persona che per forza desta, e l'occhio riposato, intorno mossi, dritto levato, e fiso riguardai per conoscer lo loco dov'io fossi. Vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, che in trono accoglie d'infiniti guai. Oscura e profonda era e nebulosa, tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa. Or discendiam quaggiù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto, io sarò primo e tu sarai secondo. E io, che del color mi fui accorto, dissi, come verrò se tu paventi che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me, l'angoscia delle genti che son quaggiù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Andiam, che la via lunga ne sospigne. Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi, secondo che per ascoltare, non avea pianto mai che di sospiri che l'aura eterna facevan tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri, ch'avean le turbe, che eran molte e grandi, di infanti e di femmine e di viri. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti son questi che tu vedi? Or vo che sappi, innanzi che più andi, che i non peccaro, e se li hanno mercedi non basta, perché non ebber battesmo, che porta della fede che tu credi.
e se furon dinanzi al cristianesimo non adorar debitamente a Dio, e di questi cotai son io medesimo. Per tai difetti, non per altro rio, semo perduti e sol di tanto offesi, che senza speme vivemmo in disio. Gran duol mi prese al cor quando l'ontesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, Signore, cominciai io per voler esser certo di quella fede che vince ogni errore. Uscicci mai alcuno, o per suo merto o per altrui, che poi fosse beato? E quei che intese il mio parlar coverto rispuose. Io era nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente, con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, di Abel, suo figlio, e quella di Noè, di Moisè, legista e ubbidente. Abraham, patriarca, e David, re, Israel con lo padre e coi suoi nati, e con Rachele, per cui tanto fe, e altri molti, e feceli beati. E vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam l'andar perché i dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva, dico, di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un foco che misperio di tenebre vincia. Di lungi n'eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte, correvol gente possedea quel loco. O tu conori scienzie e arte, questi chi son ch'hanno cotanta onranza, che dal modo degli altri li diparte, e quelli a me? L'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie acquista in ciel che si li avanza. Intanto voce fu per me udita. Onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, ch'era dipartita. Poi che la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire. Sembianza avevan né trista né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai tre, sì come sire. Quelli è Omero, poeta sovrano, l'altro è Orazio, satiro che vene, Ovidio il terzo, e l'ultimo Lucano. Però che ciascun me così convene, nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore, e di ciò fanno bene. Così vidi adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola. Da che ebbe ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. E più d'onore ancora assai mi fenno, che sì mi fecer della loro schiera, sì ch'io fui sesto tra cotanto senno. Così andammo infino alla Lumera, parlando cose che il tacere è bello, sì com'era il parlar colà dov'era. Venimmo al piede un nobile castello, 7 volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per 7 porte intrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti v'eran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado, con voci soavi. Traemmoci così da l'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Colà dritto, sovra il verde smalto, mi for mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso m'è salto. I vidi Elettra con molti compagni, tra quai conobbi Ettor ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Cammilla e la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re latino che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo, in parte, vidi il Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno,
Qui vidi io Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso li stanno, Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buon accoglitor del quale Diascoride dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca Morale, Euclide Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averrois, che il gran commento fe. Io non posso ritrarli tutti appieno, però che si mi caccia il lungo tema che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema, e begno in parte ove non è che Luca. Bello, grazie Paoletta. Muito bem, depois da leitura, então vamos passar um pouco a conversar sobre esse canto. Aqui nós temos duas imagens, como usualmente eu coloco algumas imagens aqui do Gustave Doré, né, que retratam o limbo. Na primeira, Dante e Virgílio com as almas dos comuns, e na segunda, dos espíritos mais elevados, né, com ali os poetas e os filósofos. Dante abre o canto, dando continuidade ao terceiro canto, em que ele desmaia, e temos lá aquela situação, aquele impasse, porque Caronte não pode, por uma proibição divina, ele não pode transportar para o outro lado do Aqueronte um vivo. Mas, por outro lado, Dante tem uma missão divina e ele deve atravessar para o outro lado. Dante, aparentemente, não sabe como resolver esse impasse e faz com que Dante desmaie numa margem e acorde na outra margem do Aqueronte, né? Então ele vai dizer: rompeu meu alto sono na mente um forte trovão, tanto que eu me sobressaltei como pessoa que acorda de repente. Então, esta é a passagem do Aqueronte. Há centenas, se não milhares, de ensaios, de artigos, de textos, enfim, escritos e orais, de estudiosos que fazem as mais estranhas elucubrações sobre como Dante atravessou o Aqueronte. Nós não sabemos porque Dante não quis nos dizer. Nós só temos o texto. Então, o texto diz isso: desmaiou de um lado, acordou do outro. E aí fica para a fantasia, para a imaginação de cada um elaborar a sua resposta para a travessia do Aqueronte. Bom, aí ele diz que ele levanta, né? Ele diz: os olhos repousados em torno movi, erguido em pé, e fixo observei para conhecer o lugar em que estava. A verdade é que na borda me encontrei do vale do abismo doloroso, que acolhe a gritaria de infinitos lamentos. Então, veja, não é aqui no limbo em que ele está que ele ouve a gritaria de infinitos lamentos. Ele está na borda, se vocês lembram lá, né, o significado do que comentamos antes de limbo é borda. Então aqui ele diz: na borda me encontrei do vale do abismo doloroso. Então é no abismo doloroso, o verdadeiro inferno, que acolhe a gritaria de infinitos lamentos. Porque aqui no limbo não há gritaria. Ele começa a descrever como obscura e profunda era e nebulosa. Então, sim, obscura, em tênebras, em penumbra, em escuridão. Mas, por enquanto, não diz sobre os gritos. Virgílio convida-o então a descer. Ora, desçamos lá para o cego mundo, começou o poeta todo pálido. Eu serei primeiro e tu serás o segundo. Na sua função de guia, naturalmente, ele diz: eu serei o primeiro e tu o segundo, para dar uma certa segurança para Dante. Por que ele chama de cego mundo? Aqui há duas possíveis interpretações, né? Cego porque era escuro, então, onde não se vê nada, caminha-se como cegos. E também o mundo dos cegos,
daqueles que, durante a vida, não viram a verdade, não seguiram a verdade. Então, é aqueles que viveram como se não enxergassem. Algumas vezes Dante vai chamá-los de cegos da mente, não dos olhos, porque não enxergaram a verdade que não se vê com os olhos. Bom, aí tem um detalhe aqui que dá início, na verdade, a algo extremamente interessante e muito pouco estudado, muito pouco explorado na na comédia de Dante. Vejam que ainda há coisas não suficientemente exploradas e descritas, enfim, discutidas. A que me refiro? Há um atrito que existe entre Dante e Virgílio. Muito pequeno, muito de leve, começa muito suavemente, mas vai aumentar ao longo da jornada, quando Dante vai adquirindo mais conhecimento, mais confiança, e, portanto, vai externando um pouco mais as suas opiniões, vai demonstrando um pouco mais o seu caráter bélico. Então, essa relação entre o mestre absoluto que é Virgílio, ao qual Dante declara todo o seu respeito, a sua admiração, enfim, lá no começo do Inferno, quando Virgílio se apresenta, aquela relação de mestre absoluto e perfeito começa a não parecer tanto assim. E depois, essa distância entre o discípulo tolo, o discípulo perdido, que não sabe nada, essa distância vai diminuindo, 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 até que os dois se igualam lá no final do purgatório e Dante vai superar o mestre. Mas essa relação começa assim, ó, muito de leve. Vejam, Dante diz aqui: e eu, que da cor logo me dei conta, disse: como vireis se temes tu, que costumas ao meu duvidar ser conforto? Então, como Virgílio, Dante nota a palidez de Virgílio e a hesitação de Virgílio, ele imagina que Virgílio está com medo. Então, aqui, essa figura do mestre perfeito e absoluto começa a desbotar um pouquinho. Bom, Virgílio vai responder para ele que não é o medo que o tornou pálido, mas é o fato de voltar para o inferno, para o limbo, e a angústia dessas almas que ali estão, que faz com que ele empalideça. Ele tinha sentido o gosto, o prazer de, embora muito relativo e limitado, mas o prazer de ter voltado ao mundo dos vivos, de ter voltado à Terra. E agora ele está retornando para o mundo eterno, o limbo, parte do inferno. Então ele diz: a angústia das gentes que estão aqui no rosto me estampa aquela piedade que tu por temor tomas. E daí seco. Vamos, que a via longa nos apressa. Ele demonstra que ele não gostou dessa desconfiança de Dante. Então veja, é muito leve ainda. E até pode-se pensar que é uma superinterpretação minha, que aqui Virgílio é um pouco seco. Mas a continuação disso tudo, dessa relação entre os dois, é que vai comprovar isso. Assim entrou e me fez entrar no primeiro círculo que o abismo cinge. Então, finalmente, Dante está no primeiro círculo do inferno. Que não é inferno ainda, efetivamente, como nós já dissemos, né? No sentido de que o limbo, logisticamente, geograficamente, está localizado aqui no inferno. Mas não tem sofrimento. As almas não são punidas por terem pecado. E aí ele vai falar da impressão sonora. Aqui, segundo se escutava, não havia pranto, mas só suspiros, que a aura eterna fazia tremer. Então, menos sofrimento do que onde estão lá os tíbios, os ignavos. Alguém perguntou na semana passada se eram os tíbios. Sim, os ignavos são os tíbios. Aqueles que ficaram em cima do muro, né, aqueles sofrem
uma tortura relativamente pequena diante das outras que nós encontraremos no inferno, mas gritam muito, choram muito, se lamentam muito. Aqui, só suspiros. Porque não é sofrimento efetivo, é mais uma melancolia que esses espíritos têm e é eterna. E aí ele descreve, né? Dor, isso acontecia pela dor sem martírios que tinham as turbas, que eram muitas e grandes, de infantes e de mulheres e de varões. Então, no limbo de Dante, não há separação entre as crianças, as mulheres e os homens, né? Estão todos juntos aqui nesta primeira sessão do limbo. E Virgílio, na sua função de mestre, tu não perguntas que espíritos são esses que tu vês? Por que essa? Tu não perguntas. Porque Dante já fez duas perguntas que desagradaram ao seu mestre. Primeiro, ele parece não lembrar daquela imagem tão conhecida da Eneida, em que as almas estão ali na margem do Aqueronte esperando para ser atravessados, para serem transportados para o outro lado. Então, aquela primeira pergunta que faz com que vacile aquela imagem de conhecimento todo da Eneida que ele tinha. A outra pergunta que ele acabou de fazer para o Virgílio é: como é que eu vou te seguir se você já está com medo? Então Dante percebeu que fez duas perguntas erradas, agora não faz, mas permanece calado. E Virgílio, na sua função de mestre, vai tentar explicar para Dante, com esta e com outras intervenções, que existe a hora de calar, mas existe a hora certa de perguntar. Então, deve fazer a pergunta quando for a hora certa. E aí, como Dante não perguntou, ele explica: quero que saibas, antes de ir adiante, que eles não pecaram. Na verdade, não pecaram gravemente, né? Não pecaram o suficiente para serem condenados. E se eles têm méritos, não basta, porque não foram batizados, o que é porta da fé em que tu crês. Então, esta é a verdade da religião para Dante. O batizado é a condição sine qua non para a salvação. É a condição sem a qual não se pode ser salvo. Mesmo que eles tenham méritos e não tenham pecado gravemente, estes espíritos não podem ir para purgatório e depois paraíso porque não foram batizados na verdadeira fé. E aqueles que viveram antes de Cristo, né, diz ali Virgílio, se eles viveram antes do cristianismo, não adoraram devidamente a Deus. E desses tais sou eu mesmo. Então, Virgílio, aqui, nós não o vemos, mas podemos imaginá-lo com a cabeça baixa, dizendo isso com uma intensa melancolia, com uma tristeza até, porque Virgílio tem plena consciência do seu valor e de muitos outros desses que estão ali, todos na verdade, que pela vida que levaram na Terra, teriam merecido ir para o paraíso. Mas falta essa condição necessária, que é o batismo. E aí ele continua especificando, né? Por tais defeitos, não ter batismo. Não por outra culpa estamos perdidos, e só assim punidos que, sem esperança, vivemos em desejo. Então, esse é um verso bastante conhecido, né, que explica a condição das almas do limbo. Eles não têm um sofrimento físico, nenhuma pena, nem mesmo um sofrimento psicológico, moral, além desta ansiedade de ver Deus. É um desejo intenso que toda a alma tem, mas que eles não têm esperança de poder realizar. Então, é esta a condição das almas do limbo para Dante. E aí Dante diz: grande dor me tomou o coração quando entendi, porque gente de muito valor conheci que naquele limbo estava suspensa. E essa é a palavra que mais se usa para descrever o que acontece no limbo ou a condição das almas que estão ali. Suspensão. Estas almas estão suspensas entre prêmio e castigo. Elas estão suspensas entre
inferno e paraíso. Então, não tem uma situação, elas têm uma situação bem definida, no sentido de que isso não vai mudar, diferente do purgatório, em que as almas estão lá por um determinado tempo, e as almas estão em evolução no purgatório, estão se purificando, e quando chegarem a uma situação de purificação, elas passarão ao paraíso. No caso do limbo, não há essa possibilidade, elas estão realmente suspensas. Bom, este tema, como eu coloquei ali na nota, é um tema também que vai ser muito repetido, vai ser reiterado ao longo de todo o poema, não somente do inferno, né, mas do purgatório bastante e do paraíso um pouco também vai se tocar no tema destas almas do limbo, que deveriam poder ser salvas, mas não podem porque lhes falta o batismo. Bom, Dante diz: diz-me, mestre meu, diz-me, Senhor, comecei eu por querer estar certo daquela fé que vence todo o erro. Daqui já saiu alguém, por seu mérito ou alheio, que depois fosse beato? E ele, que entendeu meu falar coberto, respondeu. Bom, então aqui tem essa pergunta capciosa de Dante, né? E é uma pergunta que Dante não precisaria ter feito. Eu volto um pouco aqui porque diz, por querer estar certo daquela fé. Então é uma verdade que a fé já determinava, já definia, e uma verdade de fé não precisa de explicação racional. Essa é a base da teologia, da doutrina, da fé. É uma verdade de fé não precisa, às vezes, não aceita uma explicação. Então, por isso, essa pergunta de Dante é bastante capciosa, né? Ele pede que Virgílio confirme aquilo que ele já sabia do Evangelho de Nicodemos, né? Ou seja, que Cristo havia descido ali ao inferno, a esta parte do inferno, o limbo, para levar com ele as almas para o céu. E aí Virgílio vai confirmar. Eu era novo neste estado quando vi vir um poderoso com sinal de vitória coroado. Levou a sombra do primeiro pai, de Abel e seu filho, e aquela de Noé, de Moisés, legislador e obediente. Enfim, depois ele vai continuar fazendo uma lista. Então, aqui alguns pontos a comentar. O primeiro deles é a filosofia, ou seja, a voz de Virgílio, a razão, a filosofia, que confirma uma verdade da fé. Porque para Dante não há conflito, jamais. Não há conflito. A teologia, que está um passo acima, um degrau acima da filosofia, ela não pode jamais ser contradita pela filosofia. Então a filosofia confirma, a filosofia é a base da teologia, então a filosofia confirma necessariamente uma verdade de fé. Essa é a opinião de Dante. Bom, outra coisa, Virgílio diz, eu era novo. Virgílio morreu no ano de 19 a.C. Então, fazendo as contas, né, até a morte de Cristo, ele estava ali no limbo há 52 anos. Muito pouco tempo, né? Nada em função da eternidade. Mais uma coisa a considerar aqui, esta é a primeira lista que Dante faz. E Dante é um apaixonado por listas. Até faz sentido. Ele vai nomear muitas almas aqui, então ele sempre faz listas. Aqui ele vai falar dos patriarcas do cristianismo, né? Daqueles que acreditaram no verdadeiro Deus, no Deus único, na vinda de Cristo como Messias, nos profetas, etc. Então, ele vai dizer aqui a sombra do primeiro pai, ou seja, Adão. Adão, pai de Abel, então, primeiro pai de Abel, seu filho, e aquela de Noé, depois de Moisés, e vai nomear alguns, mas Abrão, patriarca, Davi, rei, Israel, Jacó, na verdade, né? Chamado Israel, com o pai, Isaac,
e com a sua prole, seus filhos, e com Raquel, né, que a segunda mulher de Jacó. Então casou primeiro com Lia, as filhas de Labão, né? Então casou primeiro com Lia, trabalhou 7 anos para obtê-la como esposa, depois mais 7 para obter Raquel também como esposa. Então essa é a primeira lista que ele faz, né? Os espíritos daqueles que acreditaram em um Cristo vindouro, um Cristo futuro, porque tem essa diferença também lá no paraíso, aqueles que acreditaram em Cristo um Cristo vindouro, um Cristo futuro, e aqueles que acreditaram no Cristo encarnado, no Cristo vindo. Lá no paraíso eles estão uns do lado direito, outros do lado esquerdo da rosa mística. Então aqui nós temos a primeira lista de Dante. E aí ele diz, e muitos outros, né, Cristo levou consigo estes e muitos outros e os fez beatos. E quero que saibas que antes deles espíritos humanos não haviam se salvado. É claro, foi o sacrifício de Cristo, a sua paixão, que redimiu os seres humanos, que, portanto, compensou o pecado original e permitiu que todos os seres humanos pudessem ser salvos. Estes, portanto, não poderiam ter sido salvos porque tinham a pecha do pecado original. E aí Dante diz, não deixávamos de andar para falar, mas passávamos a selva todavia. A selva, digo, de espíritos espessa. Então ele compara esse grande número de almas das quais eles desviam ali com uma selva. E diz que não haviam caminhado muito ainda, quando ele vê um fogo. Não era longa ainda a nossa via desde meu sono, desde que acordou, quando eu vi um fogo que um hemisfério de trevas vencia. Então há uma parte, né, um semicircular, né, um hemisfério, semicírculo, iluminado. E Dante, mesmo de longe, diz ali, né, estávamos ainda um pouco longe, mas não tanto que eu não discernisse em parte que honorável gente possuía aquele lugar. Então, pela aparência, pelo porte, pelo comportamento, pelos gestos, enfim, ele percebe que aquela é gente honrada, honorável. E aí pergunta para Virgílio, ó tu que honras ciência e arte, não é por acaso que ele cita ciência e arte, porque Dante sempre faz isso, joga no léxico, no vocabulário, alguns termos que antecipam aquilo que vai ser o tema de verdade do canto que ele está, do canto que nós estamos lendo, ou do próximo canto. Então, ciência e arte é justamente aquilo de que vai se tratar aqui na parte mais nobre do limbo. Então, ó tu que honra ciência e arte, estes quem são que têm tanta honradez que do modo dos outros os separa? E ele é mim. A honrada fama que deles soa em cima na tua vida, graça conquista no céu que os beneficia. Ou seja, aqui estão separados dos demais, num lugar mais agradável, é aquilo que, em termos de teoria literária, nós chamamos de locus amenus, ou amoenos, né? Ou seja, o lugar agradável, o lugar feliz. Na verdade, não exatamente feliz aqui, mas um lugar mais agradável do que o restante do limbo e muito mais do que todo o restante do inferno. Então, estes espíritos que, de alguma forma, superaram a média dos humanos nas artes ou nas ciências, eles têm uma simpatia de Deus maior do que os outros, né? Essa graça conquista no céu, quer dizer, eles têm lá a simpatia de Deus, e que fez com que, também por uma questão de justiça, os mantivesse em um lugar, ou lhes concedesse um lugar mais nobre. Bom, antes que Virgílio continue explicando, alguém saúda efusivamente Virgílio, que retorna. Honrai o altíssimo poeta, sua sombra retorna que tinha partido. E, naturalmente, Dante se volta para a origem dessa voz
E diz lá: vi 4 grandes sombras virem até nós. Semblante tinham nem triste, nem alegre. Então, essas 4 grandes personalidades, que são, ah, que, por coerência com o lugar onde estão, com o limbo, em que eles não são nem tristes, porque não sofrem, e nem alegres, porque não têm aquilo que eles sabem que constitui a felicidade das almas, a visão de Deus. Então, eles não estão e não são nem tristes, nem alegres. Quem são esses 4 que vêm, que saúdam Virgílio e vêm em direção aos 2? O bom mestre começou a dizer: olha aquele com aquela espada na mão, que vem à frente dos 3 como senhor. Aquele é Homero, poeta soberano. O outro é Horácio, sátiro que vem. Ovídio é o terceiro e o último Lucano. Então vejam, aqui, nesta parte mais nobre do limbo, estão aqueles que honraram a ciência e a arte. Então aqui nós temos Homero, que vem à frente dos outros como senhor, que é o poeta soberano, que tem uma espada na mão, simbolizando ou o comando, né, o comandante com a espada na mão, ou simbolizando naturalmente o tema da sua poesia, que é essencialmente a guerra. Então, por isso, com a espada na mão. E depois os outros, então, um poeta, que é, digamos assim, o primeiro grande poeta do Ocidente, portanto, para Dante, do mundo. Depois, os 4 grandes, esse primeiro, Homero, normalmente grego, os 4 grandes do mundo latino. Horácio, Ovídio, Lucano, e, acima de todos esses, Virgílio, naturalmente, que para Dante é o maior dos poetas. Bom, a gente já vai ver por que ele colocou esses poetas aqui separados. E Virgílio diz, então, para Dante: porque cada um comigo combina no nome que pronunciou a voz sozinha, me honram, e disso fazem bem. Então, o que cada um deles tem em comum com Virgílio é que são todos poetas. E por isso Virgílio diz que eles fazem bem, fazem a coisa certa em saudá-lo, recebê-lo de uma maneira, como dizer, mas manifestando respeito na acolhida de Virgílio, porque eles estão honrando não o indivíduo Virgílio, mas eles estão honrando a poesia, em sentido amplo, quando saúdam o poeta. E ali Virgílio diz, né, no original também a palavra nome aqui como substantivo. Cada um comigo combina no nome. Esse nome, esse substantivo, poeta, o poeta Estácio, que Dante e Virgílio vão encontrar lá no canto 21 do Purgatório, mas é no canto 22 que Estácio vai se apresentar, vai dizer quem ele é e vai dizer, como uma metáfora para dizer que é poeta, ele vai dizer o nome que mais dura e mais honra. Então, o nome que mais dura de um bom poeta, o nome de um bom poeta é eterno, é o que mais dura. E o que mais gera honras. Então, é Dante que manifesta a sua admiração e, ao mesmo tempo, os seus modelos. Porque estes são os modelos e os termos de comparação para Dante. Porque Dante é um poeta que vai, através da sua obra, desafiar os poetas anteriores, vai se comparar com os poetas anteriores através da sua poesia. E nós já vamos ver a maneira como ele faz isso. Né? Talvez o ponto mais alto deste canto, nestes tercetos aqui. Dante então diz: assim eu vi reunir-se a bela escola daquele senhor do altíssimo canto que sobre os outros como águia voa. E aqui a maior parte dos leitores interpreta
a referência como a Homero, a bela escola daquele senhor do Altíssimo Canto, Homero, porque o poeta soberano, aquele que guia os outros. Mas pode ser também interpretado como Virgílio, né? Porque aqui não há uma referência específica. É o fato dele dizer aquele senhor do Altíssimo Canto, ele já chamou Virgílio também de senhor várias vezes. Então, ou Homero ou Virgílio. Eu leio como Homero porque me parece que combina mais com os tercetos anteriores, mas não há nenhum problema em entender que também o Senhor do Altíssimo Canto seja Virgílio, porque Dante eleva aqui Homero a poeta soberano, que comanda os outros, pela opinião dos outros, porque há uma unanimidade entre os biógrafos e os estudiosos de Dante, os filhos de Dante, Boccaccio, que é o primeiro grande leitor e comentador de Dante, todos são unânimes em dizer que Dante não lia em grego. Portanto, Dante não conhece Homero no original. Conhece traduções parciais, reelaborações, mas não no original. Então, Dante aceita o juízo de valor dos outros para eleger Homero como poeta soberano. Depois que conversaram entre eles um pouco, voltaram-se a mim com um amigável aceno, e o meu mestre sorriu por isso. E mais honra ainda me concederam que eles me aceitaram em sua companhia, e assim eu fui o sexto entre tanta sabedoria. Bom, Dante então é acolhido pelos maiores poetas da humanidade até aquele momento. Maiores poetas da humanidade no juízo de Dante, naturalmente. Não é a minha ideia, no juízo de Dante, aqueles são os maiores. E ele é acolhido entre estes e não simplesmente me aceitaram em sua companhia, como diz o penúltimo verso. Se fosse só isso, haviam aceitado a companhia de Dante, mas Dante manifesta cabalmente, sem possibilidade de ambiguidade aqui. Eu fui o sexto entre tanta sabedoria. Então, é um autorreconhecimento, uma autoconsagração de Dante como altíssimo poeta. Ele está dizendo, em outras palavras aqui, com a sua poesia, aqueles eram os 5 maiores poetas da humanidade. E o sexto chegou para fazer parte desta mesma escola, deste mesmo grupo. Então, é um gesto extremamente orgulhoso, mas plenamente consciente. Dante sabe, a esta altura do campeonato, que ele é o maior dos poetas vivos naquele momento em que ele está escrevendo. Ele tem consciência disso. Então, um gesto de soberba, de orgulho, mas também de muita consciência, né? E um gesto de autocoroação como poeta, de autoconsagração do poeta novo, da poesia nova, da língua nova. Então ele está se comparando a todos esses poetas e dizendo, sim, eu tenho este mesmo nível, eu fui, seria acolhido entre estes 5 grandes. E eu proponho isso por causa da minha poesia nova, pela qualidade e pela audácia de escrever um poema que trata de uma realidade absolutamente superior à realidade terrena. Então é um tema sublime, é uma poesia de altíssima qualidade em uma língua que não era a língua considerada adequada para uma poesia deste nível. Mas a intenção de Dante aqui, com essa acolhida dos poetas, é demonstrar que
esta poesia nova, escrita nesta língua nova que ele propõe, tem condições de chegar ao mesmo nível desta poesia clássica, honrada e venerada por todos. Então, a gente vai voltar a essa questão da língua, né? Não vou antecipar muito aqui, mas esta língua em que escreve Dante, esta língua italiana em que escreve Dante, não é por acaso, então, que ele é considerado o pai da língua italiana, não é bem verdade, mas um pouco sim, porque esta é uma língua que ninguém falava, é uma língua em que ninguém escrevia. Então, nesse sentido, é uma língua nova. E nós vamos ver, se nós chegarmos lá ao paraíso, que Dante vai considerar que, inclusive, essa língua na qual ele escreve é uma língua que também lhe é revelada para descrever uma realidade que excede em muito a realidade terrena, portanto, a possibilidade de uma língua comum descrevê-la. Por que eu digo que ninguém escrevia, ninguém falava esta língua? Porque Dante reúne, além do seu dialeto fiorentino, né, o dialeto de Florença, que é a base, naturalmente, para a sua escrita, ele reúne um léxico, expressões, construções sintáticas de outros 13 dialetos, talvez aproximadamente 13. Há uma controvérsia aí dos estudiosos, dos filólogos, mas Dante, no seu tratado De Vulgare Eloquentia, em que ele fala, é um tratado, é o primeiro tratado de linguística do Ocidente, pseudocientífico, mas para Dante científico, ele descreve e comenta 14 dialetos italianos, 14 vulgares, né? E vulgar no sentido de língua do povo, não no sentido que nós usamos hoje. Né? Então, 14 línguas do povo. E dessas 14 línguas, ele extrai léxico, sintaxe e expressões, enfim, interjeições, etc. Então, essa é uma língua que ele vai amalgamar para tentar traduzir uma realidade que vai além da sua e da de todos os outros seus contemporâneos. Então, tem uma força que eu acho difícil até de comentar, já falei demais aqui, né? Mas fica a indicação, então, de refletir um pouco mais sobre essa questão. Bom, aí esses 6 poetas, então, reunidos, Dante, que já faz parte, já se autoconsagrou como também altíssimo poeta, junto com todos os outros, eles vão andando até a claridade. Assim andamos até a claridade, falando de coisas de que é belo o calar, assim como era lá onde eu estava o falar. Chegamos ao pé de um nobre castelo, 7 vezes cercado por altos muros, defendido em torno por um córrego. Este nós passamos como fosse terra dura. Por 7 portas entrei com estes sábios. Chegamos a um prado fresco e verde. O nobre castelo, um lugar especial. Aqui nós temos a imagem ali do mapa do inferno de Botticelli, né? Um detalhe do nobre castelo com os seus 7 muros e 7 portas. Então este nobre castelo circundado por 7 muros, cercado por um arroio. As interpretações aqui não são, só para variar um pouco, né? Não são unânimes. Há várias interpretações possíveis. Então eu trago aqui as mais bem cotadas como interpretação, como o que significam o castelo, os muros, o córrego, as portas. A grande maioria dos leitores já da época de Dante consideram o castelo como o conhecimento, a sabedoria. Então, como se fosse uma grande biblioteca e não um castelo. O castelo é o que contém o conhecimento, a sabedoria e, portanto, entre aspas, verdade. Seria melhor plural, verdades.
O arroio já é a mais controvérsia da interpretação. Dante, quando fala de Virgílio, lá no primeiro canto do Inferno, ele vai dizer, então és tu aquele rio, se referindo à eloquência. Então aqui esse arroio, a maioria interpreta também como a eloquência, ou de um modo mais geral, a arte da palavra. Outros já interpretam como o engenho, entendido como capacidade intelectual. Os 7 muros, as 7 portas. A grande maioria também interpreta que, como este é o castelo do conhecimento, dos sábios, atravessar estes muros significa dominar, saber atravessar, superar os conhecimentos essenciais. Quais são os conhecimentos essenciais para todos os doutos da Idade Média? Bom, começava-se estudando leitura, canto e matemática básica, fazer continhas. Era assim que começavam as crianças a estudar. Leitura, matemática básica e canto. Depois continuavam estudando gramática, quando já sabiam ler e escrever, continuavam estudando gramática latina. Esta era a primeira fase do estudo. A segunda fase era constituída pelas chamadas 7 artes liberais, as 7 matérias, chamadas de artes liberais. Então, o trivium, que vinha antes, eram as artes ligadas à palavra, à comunicação, as artes ligadas às humanidades. Então, aqui a gramática latina, é estudada principalmente através das obras literárias. Então, gramática e literatura latina, a retórica e a dialética. Então, as artes ligadas à palavra. E o quadrivium, as artes ligadas às ciências. Então, a gente tem a música, e a música aqui, vejam que está ligada às ciências e não às artes, no sentido de que a música é pura matemática. Eles estudavam música, a harmonia musical, então, ligado muito, muito diretamente à matemática. Estudavam astronomia, aritmética e geometria. Então, estas eram as 7 artes liberais, né? O trivium, gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, música, astronomia, aritmética e geometria. Então, esses os conhecimentos básicos para todos. E as portas, talvez, é a interpretação predominante, mas não é certeza, são as 7 virtudes, que são 4 virtudes morais, também chamadas de virtudes cardeais, que são a força, a temperança, a justiça, e a mais importante delas, que é a prudência, normalmente representada como uma mulher com 3 olhos, né, os 2 normais e um no meio da testa. E as 3 virtudes intelectuais, que são a inteligência, a ciência e a sapiência. Destas aqui ficam excluídas depois as outras 3 virtudes mais importantes, que são as virtudes teologais, que estes pagãos não conheceram, que são a fé, a esperança e a caridade. São as 3 virtudes teologais valorizadas pela religião cristã. Então aqui tem uma interpretação básica, essencial, que de maneira alguma é exauriente. Esta é uma das possíveis interpretações dos significados simbólicos ou alegóricos desta descrição do nobre castelo em que estão esses espíritos iluminados da antiguidade. E aí a descrição de Dante, né? Havia gente com olhos sérios e pensativos, de grande autoridade em seus semblantes, falavam pouco com vozes suaves. E aqui uma descrição daquela que era a imagem do sábio para Dante. O sábio é aquele que mantém sempre a compostura, não fala rápido demais, não gesticula,
como eu, né? Não gesticula muito, não fala, não se mexe muito, fala pouco, com voz suave. Então dá para ver, né, que eu não estou nessa categoria. Então Dante olha e descreve assim, porque isso também era uma regra de conduta importante para a época, né? Como se comporta alguém mais educado. Então, fala pouco, com voz suave, sem gestos bruscos, enfim, uma certa maneira de se comportar. E daí, Dante faz uma homenagem a mais aqui a Virgílio, emulando uma cena da Eneida. A cena em que Enéas e Anquises sobem num lugar, uma colina, um pouco acima de onde eles podem ver os espíritos todos lá embaixo e podem discernir quem são aqueles espíritos. E aqui Dante então vai dizer: apartamo-nos em um dos cantos, em lugar aberto, luminoso e alto, de modo que dali todos podíamos ver. Exatamente a mesma cena da Eneida. Lá em frente, sobre o verde campo, me foram mostrados os espíritos magnos, que de tê-los visto, ainda me exalto. E aí que a segunda lista, lembram que eu falei para vocês, né? Dante é listas. Então aqui vai ter uma segunda lista destes espíritos grandiosos, importantes, excepcionais da antiguidade. Electra, que é a mãe de Dárdano, que foi o, entre aspas, fundador de Troia, não exatamente da cidade de Troia foi o seu neto, chamado Tros, filho de Ilus, né, mas enfim, o fundador da dinastia que vai fundar Troia. Então Electra é o primeiro anel dessa cadeia. Então, entre os troianos, ele cita Eletra, Heitor e Enéas. Depois, entre os latinos, antes de Enéas chegar no Lácio, havia o rei latino e Lavínia. E aí cita os romanos. César, Bruto, Lucrécia. Esse Bruto aqui diz vi Camila e Pentesileia. Do outro lado vi o rei latino com Lavínia, lá. Vi aquele Bruto que expulsou o Tarquínio. Então este Bruto aqui não é aquele que assassinou César. Tá? Este Bruto é o Lúcio Júnio Bruto, que foi o fundador da República Romana. Porque Roma começou, todo mundo sabe a lenda, né? Roma começou com Rômulo, que foi o primeiro dos reis de Roma. Foram 7 reis. Aqueles que tinham um nome bem bonitinho, né? Então era Rômulo primeiro, depois tinha Numa Pompílio, Tullo Hostilio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Foram os 7 reis de Roma. Este último, Tarquínio o Soberbo, seu filho, na verdade, violentou a Lucrécia, uma mulher considerada absolutamente honrada, mulher do rei Colatino. Ele estuprou a Lucrécia, e isso foi o motivo para a revolta, primeiro dos seus familiares, mas Bruto, principalmente, esse Lúcio Júnior Bruto, foi o que instigou o povo a se livrar da ditadura destes reis etruscos. Então, o Bruto foi o que expulsou Tarquínio, o último dos 7 reis de Roma, e instaurou a República, o Senado. Então, aqui entre os romanos estão César, Bruto, Lucrécia, Júlia, irmã de Júlio César, Márcia, mulher de Catão Uticense, que tem uma importância grande lá no Purgatório, ele é o guardião do Purgatório, e Cornélia, que é filha de um grande general romano, que é Cipião Africano, e mãe dos famosos também irmãos Graco. Depois ele cita ainda, lá antes, né, Camila, uma amazona que lutou contra os troianos, né, aliada de Turno, rei dos Rútulos.
Pentesileia, uma amazona que lutou a favor dos troianos na Guerra de Troia, foi morta por Aquiles. E depois, por último, ali ele diz, sozinho, apartado, viu Saladino. Esta é a forma italiana e também portuguesa do nome do Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub. Sei lá como é que pronuncia isso, mas algo assim. Quem foi o Saladino? Foi um sultão do Egito, no século XII, um intelectual extremamente bem conceituado na Europa, considerado um liberal, um amante das artes e das ciências, um verdadeiro intelectual. Então, muito respeitado na Europa. E por isso Dante o coloca aqui no limbo, apesar de ser um muçulmano. Depois que elevei um pouco a visão, vi o mestre daqueles que sabem sentado em meio à filosófica família. Então, eis aqui a descrição mínima de Aristóteles, não a descrição, mas como Dante indica Aristóteles, o mestre daqueles que sabem. E aí mais uma lista, a terceira neste canto, a terceira lista. Todos o olham, todos lhe rendem honras. Ali eu vi Sócrates e Platão, que mais perto dele à frente dos outros estão. E aí a lista continua, né? Demócrito, que o mundo ao acaso crê, Diógenes, Anaxágora, Tales, que é talvez considerado o primeiro filósofo, Empédocles, Heráclito, Zenon. Bom, não vou comentar, porque são nomes todos muito conhecidos. A filosofia não é a minha praia, então, para não dizer besteira, prefiro não comentar nem os filósofos, nem suas obras, mas é uma lista de filósofos que Dante conhecia, não diretamente, mas através das traduções completas, integrais ou parciais, e dos comentários. Então, Dante conhecia todos esses filósofos, parcialmente em traduções, mas conhecia. E aí, vi o bom colecionador do Qualis, Diascóride, digo. Bom, esse Qualis aqui é porque este cientista, na verdade, mais do que filósofo, mas aqui a ideia de filósofo é muito ampla, né? Qualquer estudioso podia ser considerado filósofo quando chegava a um certo nível de conhecimento. Então, o qualis são as qualidades medicinais dos vegetais. Diascóride escreveu um texto bastante conhecido ainda na época de Dante, que descrevia as qualidades medicinais dos vegetais. E aí continua a lista, né? Vi Orfeu, Túlio, Lino. Esse Túlio é Cícero, né? Marco Túlio Cícero. Então, esse Túlio é Cícero. E Línico, Lino e Sêneca. Lino é um cantor também, irmão de Orfeu, filho da mesma mãe, né? Calíope, a musa, né? Tanto Orfeu quanto Lino são filhos da musa Calíope. Então, Orfeu é mais conhecido, né? A sua saga de descida ao inferno para buscar a sua amada Eurídice, e a tragédia no final. Lino também era um cantor e um músico, filho de Calíope, assim como Orfeu. Depois os outros filósofos ali, né? Ou cientistas, enfim, Euclides, o matemático, né? Geômetra, como diz Dante, o considerado criador da geometria, da matemática, ou da geometria euclidiana, como se chama até hoje, Ptolomeu, o astrônomo e matemático também, Hipócrates, o considerado pai da medicina, Avicena, um filósofo extremamente importante também para Dante, Avicena e Averroes, que ele comenta logo abaixo, importantes porque são dois dos maiores comentadores, tradutores de Aristóteles para o latim, e
comentam a obra de Aristóteles, né? Avicena do século X, XI e Averroes do século XII. Então, eles dizem, Averroes que o grande comentário fez, comentário da obra de Aristóteles. E aí, chegando mais próximo, encerra a lista aqui e diz, eu não posso contar de todos plenamente, porque tanto me pressiona o longo tema, que muitas vezes ao fato o dizer é curto. Ou seja, o fato, a experiência que ele tem lá, aquilo tudo que ele vê, é muita coisa para o pouco tempo que ele tem e para o longo tema. Porque ele tem que descrever ainda todo o inferno, todo o purgatório, todo o paraíso. Então ele não pode ficar aqui descrevendo todos aquelas centenas, milhares de personagens que ele gostaria de descrever. E aí, encerrando o canto, ele vai dizer: a sexta companhia em duas se parte. Por outra via me leva o sábio guia, fora da aura quieta, para a aura que treme. E chego em uma parte onde não há lume. Então, aqui, depois de nomear todos aqueles sábios que lá estavam e dizer que não pode nomear, na verdade, todos os que ele gostaria, porque ele tem muito a dizer e não tem tanto tempo assim, eles se separam, então, dos quatro grandes poetas e continuam só Dante e Virgílio e vão passar para o próximo círculo do inferno, onde não há lume. Então, agora sim, deixando este círculo, que é o primeiro, que é o limbo, eles vão passar ao verdadeiro inferno, no sentido de lugar de sofrimento, de punição, de dor, de desespero, que é o que Dante vai testemunhar daqui para frente, a partir do próximo círculo, que é o segundo círculo do inferno e o primeiro de punição, onde estão aqueles que pecaram por luxúria. Então, aqui a gente encerra o nosso canto. Na próxima semana, nós vamos falar daquele que é o canto absolutamente mais conhecido, mais citado, mais famoso, mais amado de toda a Divina Comédia, que é o canto quinto. Por que tudo isso? Por que essa fama, essa efervescência toda desse canto? Porque trata do amor no inferno, da sobrevivência do amor no inferno, o que é aparentemente uma contradição. No amor não, no inferno não pode haver amor, mas há. Vamos ver como é que funciona isso, mas há. Bom, o próximo canto, então, o canto quinto, eu já adianto para todos que quiserem se programar, muito, com certeza nós vamos passar das 8 horas da noite. Nós vamos, na próxima semana, nós vamos fazer uma sessão de 2 horas, das 6h30 às 8h30, porque não há como tratar de tanta coisa que tem no canto quinto, assim, 1h30. Então, para quem puder permanecer até as 8h30, na próxima semana nós com certeza vamos chegar até lá. Mas é um canto maravilhoso. Não é à toa que é o canto mais famoso de toda a Divina Comédia. Então, acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem lendo, que tirem as suas próprias conclusões, as suas interpretações. E nós nos encontramos aqui na próxima semana. Aqui está novamente as referências bibliográficas, como sempre, no final. Meu contato, para quem quiser me escrever. E é isso. Muito obrigado pela presença virtual de todos. Tenham um bom fim de semana, se cuidem. E até semana que vem. Tchau.
um bom fim de semana, se cuidem e até semana que vem. Tchau.